Ele é o homem do momento em Hollywood e também no coração do público. Andrew Garfield é um nome muito cotado para aparecer entre os indicados na atual temporada de premiações e, ao mesmo tempo, é queridinho da internet, tendo suas entrevistas e papéis reproduzidos e elogiados entre os mais diversos tipos de fãs, desde os cinéfilos aos entusiastas de filmes de heróis. Mas como o ator tem conseguido conquistar tanta gente? Como ele virou o jogo e transformou a sua interpretação do Homem-Aranha em uma das mais queridas pelos fãs do herói? Nesse retrato, vamos conhecer a jornada de Andrew ao estrelato. Andrew Russell Garfield nasceu no dia 20 de agosto de 1983, na cidade de Los Angeles, perto de onde as coisas acontecem no cinema. Mas ele não começaria sua carreira artística nos Estados Unidos, e sim na Inglaterra. Quando ele tinha 3 anos, seus pais, Lynn e Richard Garfield, se mudaram de Los Angeles para Epsom, no Reino Unido, a fim de abrir uma empresa de design de interiores. O empreendedorismo não foi pra frente, forçando os pais de Andrew a buscarem outras profissões. Lynn começou a dar aulas em creche e Richard se tornou instrutor do clube de natação da cidade. Na infância, Andrew literalmente pegou carona na nova profissão do pai para começar a praticar natação. Das piscinas, o garoto migrou para os ginásios esportivos e conheceu a ginástica que no futuro lhe ajudaria com o papel de Peter Parker e um espetacular Homem-Aranha. Outra atividade que ajudou a pavimentar o seu futuro foram os cursos de atuação. Aos 9 anos, Andrew fez algumas aulas de teatro e até participou de uma pequena produção musical. Já no ensino médio, o garoto tinha o costume de matar suas aulas na escola e, por conta disso, seus pais o colocaram novamente em aulas de teatro, apostando que a atividade manteria o garoto mais ocupado e presente na escola, a tempo de pensar na faculdade. E o encontro de Andrew com a arte foi finalmente consolidado. Ele começou a estudar atuação em Londres e se formou em 2004. Ainda durante o período de estudos, Garfield ganhou prêmios e elogios por seu papel de protagonista na peça teatral Cass e na tradicional Romeu e Julieta, em que ele interpretou Romeu. Logo depois, começou a explorar possibilidades da televisão, como o papel em Sugar Rush, uma série britânica sobre as dificuldades da adolescência. Na época, ele conciliava algumas pequenas peças de teatro e audições fracassadas para filmes com um trabalho em Starbucks, que mantinha para pagar as contas. Saí da casa dos meus pais aos 17 anos e foi uma decisão muito estúpida. Era o começo dos anos 2000 e quando consegui o trabalho como barista, achei que teria experiência de filmes americanos em cafeterias. Mas era a Inglaterra e os britânicos pensavam: o que é café? Seu próximo trabalho na TV foi um que, nos bastidores de atuação do Reino Unido, é considerado essencial para uma carreira promissora: a participação na série cult Doctor Who, no papel de Frank, onde ele apareceu em 2 episódios da 3ª temporada de 2007. They need people, is that right? For this experiment thing? Only we just escaped. So where's the one place they can go for replacements? Mas apesar de considerar uma honra ter participado da série, Andrew já almejava o trabalho no cinema, que arrebatou no mesmo ano no filme Leões e Cordeiros. Apesar dos baixos resultados de bilheteria e de crítica, o longa abriu muitas portas para o ator, portas com passagens secretas para Hollywood, uma vez que ele contracenou com gigantes como Meryl Streep e Tom Cruise. Além disso, o seu potencial artístico também foi exposto naquele mesmo ano em Rapaz A, no papel de um jovem assassino buscando reabilitação após sair da prisão. Andrew conquistou um BAFTA de melhor ator e a nomeação de estrela em ascensão pelo júri do Festival de Cinema de Berlim, além de ser listado como um dos 10 atores que devem ser vistos segundo a Variety. Okay, I'm just gonna breathe a little bit and enjoy this. Try and enjoy this at least. Yeah, thank you very much, BAFTA. Logo depois, nas produções de 2009, como O Mundo Imaginário, de Dr. Parnassus, e A Outra, Andrew manteve papéis pequenos e ofuscados ao lado de gigantes do cinema. You're a musician? Well, yeah, it's a day of remembering. Now, can I please have it back? Are you sure?
No, you sure? This is yours? Até ficar sabendo da oportunidade de ouro, o diretor David Fincher estava com audições abertas para um novo filme que contaria a história real de Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. Andrew fez teste para o papel principal de A Rede Social, mas Fincher achou a performance do ator muito emotiva, o ideal para o antagonista do filme, Eduardo Saverin, o brasileiro que começa como amigo de Zuckerberg e o ajuda a fundar a rede social, até que os dois se tornaram inimigos na disputa da posse da empresa. Andrew assumiu a missão de interpretar Saverin com a mesma responsabilidade do papel principal. Ninguém sabe quem é Eduardo Saverin, e eu também não. É claro que o fato dele ser um ser humano real, respirando em algum lugar da Terra, cria uma nova dimensão para minha abordagem, porque você sente um maior senso de responsabilidade, foi o que ele disse na época. O papel principal acabou indo para Jesse Eisenberg, de quem Andrew se tornou amigo nos bastidores. Os dois falaram muitas vezes sobre a dificuldade de criar tensão no set, uma vez que o clima nos bastidores era muito divertido e amigável. Mas como bons atores, eles conseguiram. Uma das cenas mais lembradas do filme é protagonizada pela dupla e tem Andrew quebrando o computador de Jesse. Como parte do longo processo de filmagem de Fincher, eles precisaram regravar esse momento, mais ou menos umas 40 vezes, até o diretor decidir seguir em frente, quando todos já estavam exaustos. You better lawyer up, asshole, because I'm not coming back for 30%. I'm coming back for everything. Muitos críticos defendem até hoje que essa é uma das melhores performances de Andrew Garfield, que recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao BAFTA por A Rede Social, mas ele já confessou, 10 anos após o lançamento do filme, que nunca gostou muito do seu próprio trabalho de atuação. Exigente ele, não é? Um trabalho que o ator se mostrou mais satisfeito foi como Tommy, do filme Não Me Abandone Jamais, que acompanha um trio de amigos que tem seu mundo abalado ao descobrirem o verdadeiro propósito de suas vidas. A atuação, elogiada pela crítica, rendeu a Andrew o prêmio Saturn de melhor ator coadjuvante. Depois dos dois filmes cultuados pela mídia, faltava conquistar o mundo. Eis que surge a oportunidade de interpretar Peter Parker, um personagem que fazia parte da vida de Andrew desde a sua infância, quando mesmo sem saber ler, ele pegava os quadrinhos de seu irmão mais velho e se divertia com as imagens, se imaginando balançando nas teias no lugar do amigão da vizinhança. Ele disputou o papel com atores como Jamie Bell, Anton Yelchin, Aaron Johnson, Logan Lerman e Josh Hutcherson, e quando foi escolhido, confessou ter sentido muita pressão por ser fã da trilogia protagonizada por Tobey Maguire. Quando finalmente chegou o momento de colocar o traje e fazer bagunça como Peter, eu estava tão nervoso quanto se pode imaginar. Eu sei como eu me sinto como fã e senti a pressão de cada fã quando eu vesti o uniforme. Para fazer jus ao traje, Andrew resgatou os treinamentos de ginástica e também se dedicou a yoga e pilates para melhorar a postura e conseguir elasticidade. Sobre a sua preparação para o papel, o diretor Mark Webb disse: ele estava tão comprometido com a dimensão física do personagem, como se realmente estivesse focado em sentir que uma aranha estava tomando conta dele e mantendo esse DNA vivo. E toda vez que eu o via, ele estava incorporando. Parecia que realmente estava sendo possuído por uma aranha. Esse comprometimento todo se refletiu na sua performance, onde ele fez o Homem-Aranha com a atuação corporal mais expressiva dos cinemas. Mesmo sem o recurso dos olhos mecânicos que a máscara de Tom Holland tem, a gente consegue captar muito bem a emoção do personagem. Tudo por conta do domínio que Garfield tinha da sua arte, o que por um lado o colocou como o amigão da vizinhança preferido de muitos fãs, mas por outro levantou críticas de ser uma versão muito teatral do herói. Ao lado de Emma Stone, que atuou como Gwen Stacy e se tornou sua namorada também na vida real, o Andrew se dedicou muito na divulgação de um espetacular Homem-Aranha, onde o carisma da dupla conquistou os fãs. Seriously, if you took, all right, if you had a group of people, if there was a group of people, right, and you could just pick one by one, no, wait, hold on. Ele ainda voltou como Homem-Aranha para a sequência do filme, A Ameaça de Electro, que foi bem nas bilheterias, mas não o suficiente para garantir a continuidade da franquia. No fim das contas, Andrew estava certo sobre a pressão que o papel poderia impor, pois uma outra parcela dos fãs do Teioso não o aceitaram como substituto de Tobey. Mesmo com a recepção fraca por conta do público, ainda haviam planos para um terceiro filme da franquia, mas um dos fatores que fez o estúdio voltar atrás foi justamente a relação ruim da Sony com o ator. Andrew não gostava
gostava da interferência do estúdio na visão artística do diretor Mark Webb e reclamava bastante sobre o corte de algumas cenas importantes. Segundo e-mails vazados da Sony, em 2014, o maior atrito entre o estúdio e o ator foi quando a Sony planejou um evento para anunciar o espetacular Homem-Aranha 3, mas Garfield ficou doente depois de uma viagem ao Rio de Janeiro e não conseguiu comparecer. Os executivos voltaram atrás em fazer o anúncio naquele dia e a franquia não teve um desfecho. Abre aspas, eu aceitei o papel para servir à história e ao personagem incrível o qual eu já me fantasiava com seu uniforme desde os 3 anos de idade. E quando deu errado, foi de partir o coração. Meu coração quebrou um pouco. Hoje, Andrew olha para os anos de trabalho como Homem-Aranha e reflete sobre o quanto era jovem e imaturo, fazendo pela primeira vez uma produção blockbuster em Hollywood. Na mesma época, ele estava no auge também no teatro, com sua estreia na Broadway como Biff Loman no revival da peça A Morte do Caixeiro Viajante, pela qual foi indicado ao Tony, o Oscar do teatro. Eu não era tão jovem como quem faz o Homem-Aranha agora, como Tom Holland, que é um ator incrível, mas eu ainda era jovem demais para lidar com aquela América corporativa depois de ter feito poucos filmes nesse universo. Depois de realizar 2 grandes sonhos, no cinema e na Broadway, Andrew decidiu dar alguns passos para trás e somente aceitou papéis mais dramáticos em filmes como 99 Casas e Silêncio, baseado no livro de ficção histórica de Shusaku Endo e dirigido pelo prestigiado diretor Martin Scorsese. Silêncio foi mais um papel difícil para o ator. Dessa vez ele interpretou Sebastião Rodrigues, um padre enviado ao Japão para encontrar Cristóvão Ferreira, outro missionário que havia renunciado ao cristianismo após ser torturado. Durante essa jornada, o personagem de Andrew também é torturado e precisa renunciar à sua fé em nome da sobrevivência. Tive a sensação de que tinha recebido um chamado para trabalhar. Um chamado para trabalhar com um dos grandes diretores e um chamado para esse trabalho como algo que eu tinha que buscar para meu desenvolvimento espiritual. Andrew e seu colega de elenco, Adam Driver, passaram uma semana em silêncio estudando religião a fim de se prepararem para o papel. A perda de peso também fazia parte da preparação. Uma piada constante nos bastidores era algo como: não vemos a hora de renunciar à religião para podermos comer. E o ano de 2016 acabou sendo muito religioso para Garfield. Depois do padre jesuíta, ele virou um soldado adventista em Até o Último Homem, que narra a história real de Desmond Doss, um soldado do exército americano que se recusava a utilizar armas e a praticar violência a qualquer ser vivo por causa dos ensinamentos da sua religião. Ainda assim, foi capaz de salvar dezenas de homens como médico no campo de batalha. O filme rendeu a Garfield sua primeira indicação ao Oscar na categoria de melhor ator. Ele não levou a estatueta, mas o verdadeiro prêmio veio no formato de feedback de um espectador em especial. O filho de Desmond Doss saiu do cinema aos prantos por causa da interpretação que Garfield deu ao seu pai na telona. No ano seguinte, Garfield continuou se entregando a papéis de pessoas reais, dessa vez do advogado Robin Cavendish, no filme Uma Razão para Viver, onde teve uma atuação muito física, tendo que falar e respirar como se fosse vítima da poliomielite. Buscando um projeto diferente para o currículo, Andrew apostou no suspense O Mistério de Silver Lake, que não foi tão bem recebido por especialistas, embora seja um queridinho dos fãs do ator. Logo em seguida, ele fez a comédia dramática Mainstream, de Gia Coppola. Andrew mostrou como é fácil e perigoso se tornar famoso em tempos de internet. E em 2021, Garfield teve provavelmente o ano mais importante da sua carreira. Ele voltou a atuar sobre religião no filme Os Olhos de Tammy Faye, onde rouba a cena mesmo em um papel coadjuvante, com sua performance convincente de um líder religioso que acaba se envolvendo em escândalos. Ele também viveu a lenda da Broadway, Jonathan Larson, no musical Tic Tic Boom. Andrew não cantava antes de viver no cinema e precisou fazer aulas de canto para se preparar para o papel. Ele absorveu muito aprendizado e quem vê ele executando músicas tão difíceis pensa que ele é um cantor super experiente. Sua performance tem sido tão elogiada que há expectativas de uma nova indicação ao Oscar, possivelmente até a conquista da estatueta, depois que o ator arrebatou o Globo de Ouro pelo trabalho. This is the life of Bo 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 Bo. This is the life of Bo 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 Bo. Além das questões mais técnicas sobre a sua atuação em Tic Tic Boom, Andrew também falou sobre como precisou lidar com o luto da perda da sua mãe durante as gravações. We never get enough time with each other, right? No matter if someone lives till 60, 15 or 99. So I hope this grief stays with me
because it's all the unexpressed love that I didn't get to tell her. And I told her every day. We all told her every day. She was the best of us. Andrew consolidou a sua carreira como um ator respeitado, mas ao mesmo tempo surgiram rumores de que ele voltaria para os blockbusters, reprisando seu papel mais famoso em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Esse assunto surgiu muitas vezes durante a divulgação de Tic Tic Boom, e o ator mentiu muitas vezes, dizendo que não havia voltado ao papel do Teioso no filme mais recente da Marvel. I hate being given the responsibility of disappointing people. But yeah, no, it's not something that that I've been asked about or anything like that. But you know, never say never. Graças à sua ótima performance, mentindo para os entrevistadores, a dúvida se os 3 Homens-Aranhas apareceriam no longa continuou no ar até a estreia do filme, que, como sabemos, fez as pessoas vibrarem no cinema. Sem Volta para Casa é uma grande homenagem ao herói criado por Stan Lee, mas também serviu como uma redenção para o trabalho de Andrew Garfield no papel. As críticas e comparações ao primeiro Homem-Aranha nos cinemas foram rebatidas pelo próprio Tobey Maguire, repetindo para o Peter de Garfield que ele é espetacular. Outro momento importante nesse retorno de Andrew foi a possibilidade de salvar a mocinha do filme depois de não ter conseguido salvar a sua Gwen Stacy, morta em uma queda no segundo filme da sua franquia. A redenção por essa perda foi um fator que vendeu de vez a ideia do filme para Garfield. Outro critério para ele foi a participação de Tobey. Se Tobey fosse fazer isso, então, bem, eu não tenho escolha, sabe? Eu sigo Tobey até os confins da Terra. Eu sou um grande seguidor do Tobey. Carismático e fã de Homem-Aranha mais do que assumido, o ator revelou um alívio em poder falar sobre sua participação no filme depois da estreia nos cinemas e revelou ótimas curiosidades dos bastidores, como o fato de que ele e Tobey entraram escondidos em uma exibição dos cinemas para assistirem o resultado, já que não poderiam estar na pré-estreia para manter o segredo. Sabemos que Andrew é um cara prestigiado em Hollywood e respeitado no teatro, mas o que o torna mesmo tão querido e tão gente como a gente só pode ser a sua humildade e pé no chão ao falar sobre seu super-herói favorito, que também é o favorito de muita gente. Você também se emocionou com o retorno de Andrew ao papel de Homem-Aranha? Conta pra gente nos comentários se você acreditou quando ele mentiu que não apareceria no longa, e aproveita para curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!